Olá, crianças! Quero convidá-los a pegarem seus paradidáticos e me acompanharem em uma leitura bem fantástica e divertida. Vamos lá? Aventura sob a Terra. Apresentação. É difícil encontrar quem não tenha ouvido falar de Alice no País das Maravilhas, assistindo a um filme ou uma peça baseados na obra, visto notícias sobre ela na televisão, imagens de seus personagens e do mundo ficcional em que eles ganham vida. Se você já conhece algo sobre a história, porque se trata de obra clássica tão famosa, mas ainda não leu o livro, agora vai poder mergulhar na história completa, publicada por Lewis Carroll no ano de 1865. Esta narrativa atrai pessoas de diferentes idades. Crianças, jovens e adultos se encantam com as aventuras vividas por Alice no País das Maravilhas. Igualmente, estudiosos de diferentes áreas do conhecimento deixam-se fascinar pela história, seduzidos ora por um aspecto, ora por outro. Lewis Carroll, que era professor de matemática, também tinha grande interesse por filosofia. Era apaixonado pela questão do não sentido, nonsense, ou do sentido invertido de fatos, valores e situações. Esse fascínio está muito presente na obra. A conversa de Alice com a lagarta e o chá com o chapeleiro maluco são bons exemplos, mas, de certo modo, as demais passagens da história também o são. Perguntas sobre o sentido de tudo surgem ao longo do texto, a partir das brincadeiras com a linguagem que divertem tanto os leitores. Esta história foi contada por Carroll pela primeira vez a 3 meninas da família Liddell durante o passeio pelo Thames, rio que atravessa Londres. O livro foi dedicado por ele a uma delas, Alice, como você vai ver tão logo começa a leitura. Trata-se de uma aventura subterrânea, composta em prosa e verso, com muito humor e certa dose de horror. É a história que estimula a imaginação e desafia o entendimento, para pensar sobre o sentido das coisas. Tem sentido? Que sentido? Quer saber? Entre na toca e vai atrás de Alice, que vai atrás do coelho. Em bela tarde dourada, deslizamos na corrente, seguindo sem direção. Remadores pequeninos, os bracinhos só fingiam, remos moviam em vão. O trio cruel me pedia que eles contassem uma história. Eu, que nem força mais tinha, para uma pena erguer, mais do que minha voz podia, contra a língua dessas três. A primeira deu a ordem, que a história comece agora. Suave, a segunda disse, mas que tenha maluquice, e a terceira, a toda hora, o fio da história cortava. Por fim, venceu o silêncio. A minha história escutavam. Criança de sonho e uma terra das maravilhas, onde os bichos batem papo, quase acreditam de fato. Esgotada a fantasia, já cansado que eu queria era a história parar. Eu conto o resto outra hora, e as três se punham a gritar. Outra hora é agora. Assim é que foi surgindo a terra maravilhosa, e a cada coisa curiosa foi assim que apareceu. Depois da história contada, contentes fomos para casa. Alice, recebe este conto em tua mão delicada, e guarda-o entrelaçado aos teus sonhos infantis. São flores em que o viajante colheu em outro país. Na toca do coelho. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve o livro, pensou Alice, sem figuras nem falas? Ela tentava decidir, naquele dia tão quente, que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso, né? Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado. Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter se espantado, mas na hora tudo parecia muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado, a Alice se levantou. Percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete e muito menos com relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele, a tempo de vê-lo entrar numa toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá depois. A toca do coelho era reta como um túnel, mas só até certa altura. De uma hora para outra, afundou tão de repente que Alice não
Teve nem um segundo para pensar em parar antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro olhou para baixo para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu nelas armários e prateleiras, quadros e mapas presos com pregos. Descendo, apanhou um pote de uma prateleira escrito no rótulo doce de laranja. Ficou desapontada. Estava vazio. Não quis jogar o pote fora, com medo de matar alguém lá embaixo. Deu um jeito de guardá-lo em outro armário quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de uma escada não vai ser nada para mim. Vou me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade eu não contaria nada a ninguém nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía. A queda não iria acabar nunca? Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próximo do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros deve ser por aí. Você entende? Alice tinha aprendido uma porção de coisas como essa na escola, e mesmo que essa não fosse uma hora muito boa para mostrar o que sabia, pois não havia ninguém que pudesse escutá-la, ela resolveu praticar. A distância deve ser a mesma. Mas em que latitude ou longitude devo estar? Alice não tinha a menor ideia do que era latitude e longitude, mas achava as palavras bonitas e importantes e decidiu dizê-las. Continuou falando. Será que eu vou cair do outro lado da terra? Ia ser engraçado cair bem no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias. Parece que é assim que a gente diz. Dessa vez, ela achou bom que não houvesse ninguém para ouvi-la, porque não tinha certeza se a palavra para antípodas era essa mesmo. De qualquer modo, vou ter que perguntar a eles o nome do país. Senhora, por favor, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? A Alice tentou fazer uma reverência enquanto falava. Mas quem consegue fazer gestos educados enquanto despenca no ar? Você acha que ela ia conseguir? A senhora que eu perguntasse isso iria me achar muito ignorante. Não, melhor não perguntar a ninguém. Talvez eu veja o nome do lugar escrito em alguma parte. Caía. Como não tinha outra coisa para fazer, Alice começou de novo. Diná vai sentir muito a minha falta esta noite. Diná era o nome da sua gata. Tomara lembrem de encher seus pires de leite no fim da tarde. Minha querida Diná, queria que estivesse aqui comigo. Não há ratos por aqui, eu acho. Mas você poderia abocanhar um morcego. São parecidos com ratos. Mas gatos comem morcegos? Começou a sentir sono, mas não parava de repetir a si mesma, quase dormindo. Gatos comem morcegos? Gatos gateiam morcegos? Morcegos morcegam gatos? Como não conseguia mesmo responder a essas perguntas, tanto fazia ser de um jeito ou de outro. Começou a sonhar que passeava com Diná e perguntava a ela seriamente: Diná, diz a verdade, você já comeu algum morcego? De repente, bum! Ela estava sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda havia terminado. Alice não se machucou nem um pouco. No instante já estava em pé. Olhou para cima, tudo escuro. Diante dela, um longo corredor. Avistou o coelho branco, andando apressado. Não havia tempo a perder. Correu rápido como o vento e pôde ouvi-lo dizer, enquanto dobrava a esquina: Ai, por minhas orelhas e por meus bigodes, está ficando muito tarde. Estava pertinho dele, mas quando ela dobrou a esquina, ele havia desaparecido. Alice estava em um amplo salão de teto baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas pendentes. Ao longo de todo o salão havia portas, mas estavam trancadas. Alice tinha feito toda a volta, tentando abrir cada uma delas. Triste, foi para o meio do salão, pensando em como conseguiria sair dali. Viu então uma mesinha de 3 pés, toda de vidro. Sobre ela, apenas uma chavezinha dourada. Pensou que a chavezinha poderia abrir alguma daquelas portas, mas que coisa! Ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave era muito pequena, porque não houve jeito de abrir nenhuma porta. Só quando deu outra volta no salão, percebeu uma cortina baixa, que não tinha visto antes, e atrás dela, uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Alice abriu a porta,
que dava para um corredor não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhada espiou. Levava ao jardim mais encantador que já havia visto. Como gostaria de sair daquele salão escuro e passear por entre as flores coloridas e as fontes de água fresca. Mas nem sequer sua cabeça passava pela porta. E mesmo que minha cabeça passasse, de nada adiantaria se não passarem os ombros, pensou Alice. Ah, como eu gostaria de poder encolher como um telescópio. Eu conseguiria fazer isso se soubesse pelo menos como começar. Você entende? Tinha acontecido tanta coisa anormais ultimamente que Alice começava a pensar que poucas coisas eram impossíveis. Não adiantava esperar diante da portinha. Ela voltou à mesa com alguma esperança de encontrar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual que ensinasse a encolher pessoas como um telescópio. Dessa vez, ela encontrou uma garrafinha com uma etiqueta presa ao gargalho e em letras grandes e bem impressas as palavras "Beba-me". Com certeza não estava aqui antes, disse Alice. Tudo bem que dissesse beba, mas Alice era esperta e não faria isso sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro, para ver se não está escrito veneno. Ela havia lido lindas historinhas para crianças que tinham se queimado ou sido devoradas por animais selvagens, e outras coisas agradáveis como essas, apenas por ter esquecido regras simples que aprenderam. Por exemplo, se você segurar um ferro em brasa, vai se queimar. Se cortar o dedo com uma faca, vai sangrar. Se beber de uma garrafa onde está escrito veneno, vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Mas nessa garrafa não havia a palavra veneno. Alice então arriscou-se a provar e achou a bebida muito gostosa. Era uma mistura dos sabores de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas quentinhas com manteiga. Bebeu tudo de uma vez. Que sensação estranha, disse Alice. Parece que estou encolhendo como um telescópio. Estava mesmo. Agora tinha uns 20 centímetros. Seu rosto se iluminou com a ideia de que tinha agora o tamanho certo para passar pela portinha que levava ao adorável jardim. Esperou alguns minutos para ver se encolhia ainda mais. Ficou um pouco nervosa. Se continuar encolhendo, disse a menina, vou me consumir como uma vela. O que será de mim? Tentou imaginar como seria a chama de uma vela que se acaba, porque nunca tinha visto algo assim. Mas como não aconteceu mais nada, decidiu ir logo ao jardim. Mas pobre Alice, quando chegou à porta, percebeu que tinha esquecido a chavezinha dourada. Voltou à mesa para pegá-la e descobriu que não podia alcançá-la. Via a chave através do vidro, esforçou-se para alcançá-la, mas escorregava. Quando cansou de tentar, sentou-se e chorou. Ora, não adianta ficar chorando desse jeito, disse a si mesma. Pare com isso agora. Geralmente, ela se dava bons conselhos, embora raramente os seguisse. Às vezes era tão severa que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Lembrava de ter um dia puxado as próprias orelhas porque trapaceou no jogo em que jogava consigo mesma. Essa curiosa menina gostava de fingir que era duas pessoas. Mas não é hora de fingir ser duas pessoas. O que sobrou de mim mal dá para uma pessoa digna do nome. Viu então uma caixinha de vidro embaixo da mesa. Abriu. Lá dentro havia um bolo bem pequenininho e nele, escrita com passos, as palavras "coma-me". Bom, vou comer, disse Alice. Se crescer, eu pego a chave. Se encolher, passo por debaixo da porta. Chego ao jardim de um modo ou de outro, não importa. Provou um pedacinho e ansiosa se perguntou: vou para onde? Pôs a mão sobre a cabeça para sentir se crescia ou diminuía. Ficou muito surpresa por ter ficado do mesmo tamanho. Na verdade, é isso que acontece quando a gente come bolo. Mas como Alice já estava se acostumando às coisas extraordinárias, achava muito sem graça quando a vida seguia de modo normal. Então foi em frente e comeu o bolo inteirinho. Bom, crianças, essa foi uma história bem interessante de aventura de Alice no País das Maravilhas. Agora você vai continuar lendo as páginas 20 a 32. Até a próxima!